Embora muitas vezes chamado de primo pequeno do Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Alasca provavelmente é melhor considerado o primo grande, cobrindo uma vasta região que liga Anchorage, Juneau e Utqiagvik. Essa expansão sinistra presenciou mais de 20 mil desaparecimentos desde a década de 1970, com uma média impressionante de 2.250 desaparecimentos por ano. Isso é mais de 6 por dia e supera em muito o infame histórico do Triângulo das Bermudas. O que está acontecendo aqui? Seriam forças magnéticas inexplicáveis atraindo? O trabalho de seres extraterrestres? Um véu de intriga política? Ou seria apenas a dura selva, condições climáticas imprevisíveis e terreno acidentado, combinados com a vastidão profana e remota que caracterizam famosamente o Alasca? Hoje vamos analisar por que tantas pessoas evitam o Alasca além do frio e como, sendo um lugar tão vazio e inóspito, ele chegou a ser conhecido. O nome Alasca é derivado da palavra Aleutialieska, que significa a Grande Terra. E o nome é apropriado, cobrindo uma área de cerca de 665 mil milhas quadradas. O Alasca é o maior estado dos Estados Unidos da América. É tão massivo que é equivalente em tamanho a 1/5 do resto dos Estados Unidos da América. Para colocar em perspectiva, se você colocasse o Alasca sobre um mapa dos 48 estados inferiores, ele se estenderia da Geórgia até a Califórnia. E dos quase 12.300 milhas de costa em todos os Estados Unidos da América, cerca de 6.600 delas, mais de 50%, pertencem ao Alasca. O Alasca é tão desconhecido para os humanos quanto os oceanos do mundo. Apesar de ter mais de 365 milhões de acres, a civilização humana só se estabeleceu em 160 mil acres disso. Isso é menos de 1/20 do estado, tornando-o quase completamente não descoberto. O Alasca é realmente a última grande selva nos Estados Unidos. O estado é tão grande que mesmo que você pudesse ver 1 milhão de acres dele todos os dias, ainda levaria um ano para ver tudo. Então o que realmente tem no Alasca, se há tão pouco assentamento humano? Primeiramente, montanhas. O Alasca é um território extremamente acidentado e montanhoso. Possui 17 das 20 montanhas mais altas dos Estados Unidos da América, incluindo o pico mais alto da América do Norte, o Monte McKinley, que tem mais de 20.200 pés de altura. As montanhas do Alasca compõem 3 principais cadeias: a Cordilheira Brooks, a Cordilheira do Alasca e a Cordilheira Aleutiana, que se estende até o Oceano Pacífico. Abaixo e entre essas cadeias de montanhas estão densas florestas, geleiras e tundra, um tipo de bioma onde o crescimento das árvores é dificultado por temperaturas congelantes e estações de crescimento curtas. O Alasca também é uma terra de muitos lagos e rios. O estado possui 40% dos recursos hídricos dos Estados Unidos dentro de seus limites. A área de 86 mil milhas quadradas do Alasca, que é coberta por água, poderia comportar a cidade de Los Angeles 183 vezes, ou Minnesota uma vez. Dos 3 milhões de lagos naturais encontrados no Alasca, cerca de 3.200 são oficialmente nomeados. Seus 12 mil rios, todos juntos, percorrem um total de 365 mil milhas pelas paisagens, e menos de ou cerca de 3.100 milhas destes são oficialmente designados como selvagens e cênicos. E isso é apenas a água líquida. Quanto ao tipo congelado, bem, acontece que 5% do Alasca, ou 29 mil milhas quadradas dele, estão sob geleiras. Estamos falando de cerca de 100 mil geleiras. Isso é mais da metade de todas as geleiras do mundo inteiro. Como um estado que é muito mais selvagem do que domesticado, o sistema de parques estaduais do Alasca é o maior dos Estados Unidos de longe, com 3.200.000 acres em seu nome. E o Parque Nacional e Reserva Wrangell St. Elias, no Alasca, cobrindo 13.200.000 acres, é o maior parque nacional do país e pode acomodar o Yellowstone nele 6 vezes. E assim, sem surpresa, o maior parque estadual dos Estados Unidos, Parque Estadual Wood-Chick-Chick, também fica no Alasca. Com 1.600.000 acres de natureza selvagem, o parque é 8 vezes maior que a cidade de Nova York.
Com tais quantidades de água congelada e corrente, e as tundras e altas montanhas que compõem a geografia do Alasca, ele é caracterizado pelo que só pode ser chamado de clima e ambiente extremos. O Alasca, na América do Norte, está entre os lugares com maior propensão a condições climáticas extremas. As temperaturas no inverno podem chegar a 60 graus abaixo de 0 Fahrenheit, ou 26 abaixo de 0 Celsius. É uma das muitas barreiras que o Alasca impõe ao assentamento humano permanente e até mesmo temporário. Seria compreensível pensar que é apenas o inverno, metade do ano, e que depois esquenta, não é? Mas infelizmente, no Alasca, o frio obedece a outras leis do que a maioria de nós espera como normal. Os efeitos das baixas temperaturas influenciam o ambiente do Alasca durante todo o ano. Notáveis: 85% do Alasca são cobertos por permafrost, solo permanentemente congelado. Parte da superfície superior do permafrost descongela e congela periodicamente com a variação sazonal da luz solar. E isso, como veremos mais tarde, é para nós outro lugar onde os problemas começam. Faz sentido, então, que o Alasca tenha uma população humana extremamente pequena, dadas tais condições climáticas, mas o mesmo não se aplica à vida selvagem. A maior parte do salmão, caranguejo, halibute e arenque da América vem do Alasca. Embora os ursos cinzentos nos 48 estados mais baixos sejam considerados uma espécie ameaçada desde 1975, não há tal problema no Alasca, onde existem mais de 32 mil ursos cinzentos. Em todos os 48 estados mais baixos, restam menos de 2 mil ursos, enquanto no Alasca há um urso cinzento para cada 21 pessoas. O Alasca se destaca não só por sua vastidão geográfica, mas também por sua incrível vida selvagem. O que realmente o diferencia é sua vastidão. Apesar de seu tamanho massivo e maravilhas naturais, o Alasca parece quase intocado, com assentamentos humanos surpreendentemente pequenos, pontilhando suas vastas e acidentadas paisagens. Este estado, o maior dos Estados Unidos da América em tamanho físico, é um dos menores quando se considera sua população humana. Existem apenas cerca de 730 mil pessoas vivendo no Alasca, quase 500 mil a menos que a população de Rhode Island, o menor estado dos Estados Unidos da América. A densidade populacional do Alasca é de uma pessoa por milha quadrada, tornando o Alasca o estado com facilmente a menor densidade populacional de todos os outros. Comparativamente, a média nacional é de 98 pessoas por milha quadrada. A densidade de Wyoming, um estado notoriamente vazio, ainda é 6 vezes maior do que a do Alasca. Estatisticamente falando, isso faz do Alasca um dos lugares mais solitários e vazios para um humano viver. Embora a densidade populacional nos dê uma média de quantos humanos há em todo o estado, a realidade é ainda mais extrema. Mais de 80% das pessoas que vivem no Alasca moram em áreas urbanas, e destas, a maioria vive em apenas algumas cidades, Anchorage, Fairbanks e Juneau, a capital do Alasca. E embora sejam tecnicamente cidades, suas populações são pequenas, se comparadas às grandes metrópoles americanas como Nova York, Los Angeles e Chicago. Na Califórnia, há 258 cidades maiores que Juneau, e para os californianos, a maioria delas são consideradas vilas ou mesmo bairros. Na verdade, apenas 3 assentamentos no Alasca abrigam mais de 10 mil pessoas. Quase 40% dos alascãs residem em Anchorage, a maior cidade do estado. E um pouco menos de 9% dos alascãs vivem em Juneau e Fairbanks, o que significa que cerca de metade dos alascãs vive nessas 3 cidades. Se está começando a parecer um lugar solitário, isso é apenas a ponta do iceberg. O que torna o Alasca ainda mais remoto e isolado é o quão inacessível ele é. Um grande número de suas cidades e vilas só pode ser alcançado por barco ou avião. Juneau é a única capital dos Estados Unidos da América com este caso, que não é acessível de carro. As estradas do Alasca são notavelmente escassas e distantes entre si. Na verdade, existem apenas 17 mil milhas de estradas no Alasca. Apenas New Hampshire, Vermont, Delaware, Rhode Island, Havaí e o Distrito de Colômbia têm menos milhas de estrada do que o Alasca, entre os estados dos Estados Unidos da América. Em comparação, o Texas, o segundo maior estado dos Estados Unidos da América,
tem o maior número de milhas de estrada de qualquer estado, registrando mais de 650 mil milhas. A Califórnia, o terceiro maior estado, fica em segundo lugar com pouco menos de 400 mil milhas de estrada. Os Estados Unidos têm um total de 8 milhões e 400 mil milhas de estrada, das quais apenas 0,4% estão em território alascano. Isso significa que o Alasca, apesar da enorme área que cobre, é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. E isso não é exatamente por escolha. De fato, o clima, a localização remota e a baixa população do Alasca trazem desafios para construir e manter estradas que não existem em outras regiões. Como diz um ditado alascano, no Alasca existem apenas 3 estações: inverno, desgelo e construção de estradas. Fique ligado e você descobrirá o porquê em apenas um momento. Assim, os alascãs precisam usar aviões, hidroaviões e barcos para transporte e envio de produtos. Mesmo que o clima frequentemente dificulte essa tarefa. Isso significa que grande parte do verão alascano é gasto importando produtos para sustentar a população durante os meses de inverno, onde o envio e transporte são novamente reduzidos pelas forças da natureza. Na verdade, a maior e mais movimentada base de hidroaviões do mundo é o Lake Hood de Anchorage, onde ocorrem mais de 600 decolagens e pousos diariamente nos dias de pico do verão. Isso inclui turistas, felizes em aproveitar a vida no Alasca por uma curta e confortável janela de verão. Além da escassa rede de estradas no Alasca, outra faceta de sua inacessibilidade é o quão longe ele está da maioria dos humanos no continente americano. Apesar de o Alasca ter fronteira com o Canadá, as regiões canadenses fronteiriças não estão entre as províncias mais populosas do país. Depois, há a distância do Alasca para o continente americano. O estado está apenas 240 milhas mais perto de Nova York do que de Tóquio, que está a cerca de 3.500 milhas de distância do outro lado do Oceano Pacífico. É um voo de 2 horas e 20 minutos de Juneau para Seattle e mais de 6 horas de voo para chegar a São Francisco. Em comparação, é um voo de 3 horas e 50 minutos de Londres para Istambul, atravessando toda a Europa. A escassez de vida humana no Alasca hoje é especialmente notável quando você considera suas profundas raízes na história humana. Arqueólogos acreditam que o Alasca foi uma das primeiras terras nas Américas a serem povoadas, com presença humana datando de dezenas de milhares de anos atrás. Acredita-se que os primeiros migrantes tenham cruzado para o Alasca a partir da Eurásia, por uma antiga ponte de gelo ou barcos primitivos. Também se acredita que os humanos fizeram do Alasca sua casa permanente naquela época, com novas evidências surgindo regularmente para reforçar essa teoria. As antigas armadilhas para peixes chamadas waris, que foram encontradas nos últimos anos na costa do Alasca, sugerem que os humanos realmente estabeleceram sociedades permanentes lá há cerca de 10 mil anos atrás. Então, por que tão poucas pessoas vivem no Alasca hoje? E também, por que algumas pessoas há dezenas de milhares de anos escolheram este lugar para morar em primeiro lugar? Como logo descobrirá, pode não ser tão ruim que o Alasca seja tão remoto, já que a disciplina, vontade e habilidades de sobrevivência necessárias para chegar lá são o teste mais seguro de quem pode sobreviver no estado o suficiente para chamar de lar. Vamos começar com como os primeiros alascãs chegaram ao que se tornou muito tempo depois o 49º estado. Por muito tempo, os arqueólogos presumiram que os humanos cruzaram pela primeira vez para a América do Norte 13 mil anos atrás, sobre o que eles chamaram de Ponte Terrestre de Bering, uma camada de gelo que se estendia da Rússia Oriental moderna até o Alasca durante o último período glacial, que durou de cerca de 35 mil a 70 mil anos atrás, quando o Holoceno, nosso atual período interglacial, começou. Evidências arqueológicas indicam que os primeiros migrantes eurasiáticos foram além do Alasca. Eles atravessaram pontes de gelo e montanhas acidentadas em uma jornada extraordinária para se estabelecer no interior selvagem da América do Norte. Depois disso, eles avançaram ainda mais em direção ao sul, rumo ao Equador. Os restos de assentamentos antigos e artefatos descobertos ao longo da costa americana oferecem pistas convincentes,
pintando um quadro de determinação e adaptabilidade diante de uma paisagem dura e indomada. Se os primeiros alascãs viveram na costa, os vestígios que deixaram foram submersos há muito tempo. Desde o final do último período glacial, a Terra aqueceu significativamente. Muito gelo derreteu e o nível do mar subiu cerca de 60 metros, deixando qualquer possível evidência de assentamentos humanos costeiros completamente submersa. Hoje, a clássica história de uma migração terrestre por gelo e montanhas evolui. Novas evidências e teorias sugerem que os primeiros migrantes eurasiáticos podem ter seguido uma rota totalmente diferente. Em vez de cruzar vastas áreas selvagens do interior, esses pioneiros podem ter se mantido próximos à costa do Pacífico, saltando entre ilhas ao longo das diversas florestas de algas que prosperam nas águas frias e rochosas. Estendendo-se do Japão à Baixa Califórnia, essa rodovia subaquática de vida poderia ter fornecido comida, abrigo e recursos, oferecendo um caminho mais fácil e sustentável para as Américas. Dessa forma, nossos primeiros ancestrais americanos se dispersaram e se estabeleceram ao longo da costa americana, indo até a costa sul do Chile. A primeira evidência que temos de uma travessia é de cerca de 13 mil anos atrás, com migrações sucessivas ocorrendo nos próximos 7 mil anos. Para entender esse movimento súbito de humanos, é importante ter em mente que o aquecimento global combinado com o recuo das geleiras provocou uma enorme explosão de vida. A flora e a fauna se espalharam rapidamente pelas costas recém-descobertas, oferecendo muitos recursos para nossos ancestrais caçadores-coletores. Ao considerar quantos desses primeiros migrantes escolheram ficar no Alasca, vale a pena manter a mente aberta para o quão florescente e abundante o Alasca pode ter sido naquela época. Evidências de insetos do início de nossa época atual, o Holoceno, indicam que o Alasca ainda era um lugar muito frio naquela época, pelo menos para nós. Não temos como saber como os humanos que saíram do período interglacial lidaram com o frio, mas é seguro supor que eles fizeram isso um pouco melhor do que nós fazemos agora. Portanto, o Alasca era e continua sendo um lugar muito mais frio comparado às latitudes mais baixas, onde a maioria de nós vive. As temperaturas médias no interior variam de 45 a 75 graus Fahrenheit, ou 7 a 23 graus Celsius no verão, e cerca de 20 a 10 abaixo de 0 Fahrenheit, ou 6 a 23 abaixo de 0 no inverno. Dito isto, no verão, não é raro que as temperaturas atinjam os 90 ou mais de 32 graus Celsius, ou que no inverno elas caiam até os 60 abaixo de 0 ou 51 abaixo de 0 Celsius. Além da extraordinária variação de temperatura, para a maioria de nós, esses números são literalmente inimagináveis. Mas se você se preparar adequadamente para o frio do Alasca, ele pode oferecer algumas vantagens únicas. Primeiramente, o armazenamento de alimentos. O Alasca, para qualquer indivíduo ou tribo engenhosa, é tão abundante quanto qualquer outro lugar. Hoje, o Alasca produz 60% das pescarias comerciais dos Estados Unidos, incluindo salmão, caranguejo, bacalhau, peixe de fundo, camarão, arenque, peixe sable, pollock e alabote. Não era menos abundante antigamente, com os nativos obtendo grande parte de seu sustento desses mesmos peixes, enquanto também caçavam e se banquetavam com focas, alces, veados e outros animais, e usavam seu notável conhecimento de plantas para reunir a enorme variedade de flora nutritiva em seu entorno. Agora, com as temperaturas regularmente abaixo de 0, os alimentos podem ser armazenados por períodos quase indefinidos no Alasca. Os alascãs há muito tempo aproveitam sua vantagem ambiental única para sustentar seu modo de vida. Em uma terra onde as temperaturas frias dominam, a preservação dos alimentos é muito menos trabalhosa do que nos climas mais quentes das latitudes mais baixas, onde o calor estraga a comida rapidamente e os custos de refrigeração disparam. Por gerações, a refrigeração natural proporcionada pelo ambiente gélido do Alasca tornou o processo de sustento e conservação de alimentos não apenas mais eficiente, mas uma parte fundamental para prosperar em uma paisagem tão áspera. Impossível ignorar, no entanto, é o frio severo que se instala no Alasca a cada inverno.
quando a luz do sol varia de escassa a inexistente. A cidade de Barrow, no extremo norte do Alasca, tem uma longa noite polar que começa em novembro, o que significa meses inteiros sem um único raio de luz solar, a fonte de calor mais importante que existe. A média anual em Barrow tem temperaturas variando de menos 19 graus Fahrenheit, menos 28 graus, 100 a 47 graus Fahrenheit, 8 graus Celsius, com a temperatura mais fria registrada marcando menos 56 graus Fahrenheit, menos 48 graus Celsius, em 3 de fevereiro de 1924. Apesar de parecer assustador, as tribos nativas do Alasca e os atuais moradores se adaptaram a manter um estoque adequado de lenha seca, pronta para queima durante o inverno. Além do fato de que os alimentos podem ser armazenados por muito tempo no Alasca, há também o efeito da luz do dia sazonal no rendimento das colheitas e outras vegetações. Devido à posição do Alasca no eixo de rotação da Terra, os dias de verão geralmente atingem o pico com cerca de 20 horas de luz do dia. E algumas cidades do norte, como Barrow, têm um longo e luminoso verão que segue a noite interminável do inverno. Em 10 de maio, o sol nasce e então permanece no céu por 3 meses. O efeito disso na vegetação é notável. Vegetais comuns podem crescer muito grandes e geralmente têm um sabor mais doce do que os cultivados em latitudes mais baixas. Nos últimos anos, um repolho de 63 kg, um melão de 29 kg e um brócolis de 16 kg estiveram entre alguns dos melhores prêmios. Assim, para quem se prepara bem para os invernos do Alasca, a vantagem vai além de poder armazenar por mais tempo produtos agrícolas e alimentos coletados. São também os próprios alimentos, que crescem em volumes fantásticos e possuem alto valor nutricional. Apesar das variações extremas de temperatura e luz do dia no Alasca parecerem assustadoras, o real perigo está em outro lugar. Aqui, não são os extremos previsíveis que representam a maior ameaça. É o imprevisível que realmente faz do Alasca uma terra de risco e maravilha. E o que isso significa, principalmente no Alasca, é o clima do dia a dia, embora possa ser mais como de minuto a minuto. A variação nos padrões climáticos no Alasca é comum, severa e repentina. Agora, vamos falar sobre as redes de estradas do Alasca ou a falta delas. Mesmo que o Alasca tivesse milhões de residentes exigindo rodovias, a viagem de barco ou avião ainda seria a mais predominante. Por quê? Porque o permafrost, que cobre impressionantes 80% do Alasca, torna a construção de infraestrutura uma tarefa hercúlea. As estradas e edifícios aqui não apenas existem, eles se movem, afundam e racham à medida que o solo abaixo congela e descongela com as estações do ano. É uma batalha constante contra a natureza, onde a própria terra se recusa a ficar parada. Somando o custo de transporte de materiais de construção para o extremo norte e o pagamento de salários justos aos trabalhadores, tem-se a razão para a escassez de estradas no Alasca. Lembre-se, a pequena população do Alasca traz desafios únicos. A demanda por bens essenciais é relativamente baixa em comparação com outros estados, mas o custo de importação desses bens, graças às vastas distâncias e locais remotos do Alasca, é extraordinariamente alto. O alto custo de vida no Alasca faz dele um dos estados mais caros para se viver, enquanto a população flutuou com a descoberta de petróleo e gás. O boom da indústria pesqueira e outras oportunidades impulsionadas por recursos naturais mantiveram praticamente inalterada a tendência geral de migração para o Alasca desde que os humanos primeiro se aventuraram lá. É improvável que isso mude drasticamente tão cedo. Portanto, não espere que o sistema rodoviário do Alasca seja como as rodovias interconectadas dos outros 48 estados. Aqui, a natureza selvagem reina e a infraestrutura reflete essa realidade. Para entender a magnitude de construir estradas no Alasca, vamos analisar a Rodovia do Alasca, uma façanha de engenharia construída em 1942 pelos Estados Unidos da América, Corpo de Engenheiros do Exército. Este não foi um simples projeto de estrada. Isso exigiu um exército de 11 mil soldados e engenheiros, 16 mil civis e 7 mil peças de equipamento. O custo final foi impressionante, 185 milhões em 1942,
o equivalente a mais de 3 bilhões e meio hoje, tornando-o o projeto de infraestrutura mais caro da Segunda Guerra Mundial. E por todo esse dinheiro investido, a rodovia nem sequer cortou tão profundamente o Alasca. Ela conectou Dawson Creek, British Columbia, Canadá, a Delta Junction, Alasca, no paralelo 64. O Alasca se estende até o paralelo 71, bem dentro do Círculo Ártico. E hoje, com apenas 80 anos de idade, a rodovia do Alasca já sofre muito com a degradação e o desgaste, graças ao rigoroso clima do Alasca e à escassez de recursos e financiamento para mantê-la. Há mais desafios para a população do Alasca do que apenas seu ambiente rigoroso. Embora causas naturais como frio extremo, isolamento e terreno acidentado desempenhem um papel significativo, a relação entre cultura e ambiente tem sido igualmente importante na formação da história de população e despovoamento do Alasca. Ao longo dos séculos, essa dinâmica influenciou como as comunidades se adaptam, prosperam ou seguem em frente, revelando uma relação complexa entre as exigências da terra e a resiliência humana. Enquanto uma cultura pode lidar e incorporar um problema, outra pode considerá-lo um bom motivo para fugir e nunca mais voltar. Antropólogos estimam que cerca de 80 mil pessoas viviam no Alasca quando os europeus chegaram, em meados dos anos 1700. A partir de então, ocorreu uma queda acentuada na população e os números não voltaram ao seu nível pré-contato até a Segunda Guerra Mundial, embora as populações nativas nunca tenham se recuperado totalmente. A razão para a queda acentuada foi principalmente o surgimento de epidemias e violência que o contato com os europeus trouxe para as populações nativas do Alasca. O Antropoceno, período em que os humanos se tornaram a força dominante na modelagem dos ambientes e clima da Terra, é comumente rastreado até os séculos XIII e XIV com as colonizações europeias. Essa expansão global não alterou apenas as paisagens. Trouxe mudanças profundas e muitas vezes devastadoras para as culturas locais, flora e fauna em todo o mundo. Apesar da escassez de dados confiáveis do censo para a população do Alasca, antes de sua compra pelos Estados Unidos, em 1867, o primeiro censo oficial americano, em 1880, pinta um quadro sombrio. Pouco mais de 33.400 pessoas chamavam essa vasta terra de lar. Para colocar isso em perspectiva, isso significava uma densidade populacional de 0,005 pessoas por milha quadrada, ou impressionantes 20 milhas quadradas por pessoa. Compare isso com a figura atual de aproximadamente uma pessoa por milha quadrada, e você começa a entender o quão vazia e indomada era o Alasca em seus primeiros dias sob controle americano. Como mencionado, o Alasca era um território russo até 1867, quando o czar o vendeu para os Estados Unidos da América por US$ 7,2 milhões. Os russos, incapazes ou não dispostos a gerir uma faixa de terra tão grande e remota, queriam ter certeza de que o Alasca não cairia nas mãos dos japoneses. Eles precisavam de um aliado para ocupar o território em vez disso. Os americanos compraram o Alasca por motivos similares, como um ponto estratégico de defesa. A partir desse ponto, a América tem bases e uma presença militar no Alasca. E hoje o Alasca serve como um ponto crítico no sistema de defesa de mísseis nucleares da América. Em 1935, o brigadeiro americano Billy Mitchell afirmou sob juramento perante o Congresso que o Alasca era, citando, o lugar mais estratégico na Terra. O Alasca é o estado americano mais próximo da Rússia, localização para o centro do hemisfério norte, e está muito mais perto de muitas capitais nacionais do que a maioria dos pontos nos 48 estados mais baixos. Nesse sentido, torna-se uma espécie de vantagem para o Alasca ser relativamente um dos mais despovoados. Isso também pode explicar por que a migração para lá nunca foi incentivada fora dos contextos econômicos. Dentro de 20 anos do primeiro censo de 1880, a população dobraria no Alasca, subindo para cerca de 63.600 pessoas por volta de 1900, quando a Corrida do Ouro de 1896 a 1897 terminou, e até aquele momento o Alasca havia se tornado mundialmente famoso. Em 1896,
uma enorme enchente de colonos chamados Klondikers inundou o Alasca, indo para o norte para a região de Klondike, procurando fazer suas fortunas em um período de séria depressão econômica. Das 100 mil pessoas que tentaram simplesmente chegar à região de Klondike, apenas 30 mil conseguiram. O restante retornou ou pereceu durante o trajeto. Isso ocorreu porque a maioria dos Klondikers estava massivamente despreparada para as dificuldades e a luta contra a natureza que os aguardava, sem ter ideia do que estavam enfrentando. Um dos Klondikers, ou Stampeders, como eram chamados, que foi atraído para o Alasca nesse período, era Jack London, de 21 anos, que mais tarde se tornaria um grande romancista americano. Ele acabara de abandonar a faculdade para ganhar a vida como escritor e chegou ao Alasca com seu cunhado e uma equipe improvisada em 25 de julho de 1897. London estava esfarrapado, magro, quase morrendo de fome e esperando, como os outros Klondikers, encher os bolsos em uma mina de ouro no Alasca. E também, como os outros Klondikers, o que London encontrou acabou sendo uma grande surpresa e lhe forneceria os materiais para construir uma das maiores carreiras literárias americanas. Em 2 de agosto do mesmo ano, London chegou em Juneau. 3 dias depois, ele estava em Skagway, tendo remado até lá com 5 toneladas de suprimentos. Foi aqui que a realidade da fronteira começou a se instalar, com London testemunhando o horror do que estava acontecendo no interior do Alasca. Em Skagway, London foi forçado a se confrontar com a trilha do Passo Branco, que partindo de Skagway se estendia até o interior acidentado e o Klondike. As condições que ele presenciou deixaram nele uma impressão da brutalidade na fronteira do Alasca que poucos de nós jamais conhecerão, e isso formaria a base de algumas de suas obras literárias mais conhecidas. Originalmente projetada para cavalos levemente carregados e cavaleiros experientes, a trilha do cavalo morto foi dilacerada pelo tráfego incontrolável, a brutalidade desumana dos estampadores e a inexperiência e negligência geral de todos os envolvidos. Enquanto carregava mais de 100 libras de suprimentos por uma encosta de montanha traiçoeira, Jack London avistou um par de sapatos saindo da neve. Sem dar muita importância, ele puxou-os apenas para descobrir que ainda estavam presos a um homem, enterrado vivo por uma avalanche apenas alguns minutos antes. Isso foi na trilha Chilkoot, um caminho notório por seus riscos de avalanche, que, é claro, muitos estampadores ignoraram completamente. Em 3 de abril de 1898, a famosa avalanche de Domingo de Ramos na trilha Chilkoot matou 65 pessoas. Os carregadores nativos haviam alertado os estampadores sobre o notório risco de avalanche na trilha na primavera, mas os estampadores, com suas mentes focadas no ouro, ignoraram esses avisos como ignoraram praticamente tudo o mais. No final do Calvário de London, um ano depois, ele estava quase totalmente paralisado da cintura para baixo devido ao escorbuto. Ele comeu seus primeiros vegetais em mais de um ano em Anvik a caminho de sair, e no final de junho ele estava no mar de Bering, jogando carvão em um navio a vapor para pagar sua saída. Jack London retornou a São Francisco com apenas $4,50 em ouro em seu nome. No entanto, o que ele trouxe de volta foi muito mais valioso, uma riqueza de memórias, provações e experiências de vida que o transformariam em um dos grandes escritores americanos de seu tempo. O Alasca exige um alto preço daqueles que desejam torná-lo sua casa, mesmo que por pouco tempo. Maior ainda para quem pensa que pode negligenciar a sociedade ao redor e os ambientes naturais. A recompensa pode ser enorme, mas o custo pode facilmente ser a sua vida. No Alasca, a sobrevivência é prioridade. A busca por ouro ou fortuna pode esperar. A preparação é um instinto adquirido que nenhum Alasca leva na brincadeira, e por um bom motivo. Vamos explorar alguns dos desafios que mantêm o Alasca médio em alerta e por que a maioria das pessoas pensa 2 vezes antes de se mudar para essa terra áspera e implacável. Os riscos de avalanche no Alasca são altos, com 170 mortes por avalanche lá de 1951 a 2023. Apesar do Colorado ter mais mortes por avalanche, com 323 no mesmo período, é importante lembrar que a maioria delas é causada por humanos.
Existem quase 6 milhões de pessoas no Colorado, com milhões de turistas vindo todos os invernos para a temporada de esqui. Compare isso com o Alasca, e você perceberá que a falta de neve solta e derretida não é o que mantém a contagem de avalanches no Alasca menor do que a do Colorado. Assim, avalanches no inverno causam deslizamentos de terra e erosões no verão. E com o derretimento do gelo a cada primavera, sempre ocorrem inundações, seja na costa ou nos rios. Engarrafamentos de gelo também são comuns. É aqui que o gelo bloqueia um rio até que haja uma massa grande o suficiente de água para empurrar tudo além da barragem, resultando no que é, efetivamente, uma onda gigante sobre as planícies do rio. Além disso, com os milhares de geleiras do Alasca, as erupções glaciais ocorrem frequentemente, onde a barragem que mantém um lago glacial estoura e todo o corpo de água despeja de repente nos vales abaixo. Foi o caso em 6 de agosto de 2024, quando o rio Mendenhall, perto de Juneau, subiu 16 pés, ou quase 5 metros, acima de seu nível normal perto de Oak Bay, tudo por causa de uma inundação de erupção de lago glacial na bacia Suicide, no glaciar Mendenhall. Com o aquecimento global, esses problemas persistirão. Inundações de erupção de lago glacial, incomuns no rio Mendenhall no passado, aumentaram dramaticamente em regularidade desde 2011, com a bacia Suicide produzindo uma inundação de erupção de lago glacial todos os anos desde então. Mesmo ignorando erupções glaciais, o alto nível de água subterrânea causado pela glaciação e derretimento glacial no Alasca pode impactar seriamente as comunidades costeiras, desde inundações e contaminação até acúmulo de poluentes e aceleração da deterioração da infraestrutura. Outra razão muito importante pela qual o Alasca é tão incomumente escolhido como um lugar para viver é que ele está situado em 3 sistemas de falhas. Então, dizer que o Alasca é sismicamente ativo seria um eufemismo. Entre 2013 e 2018, ocorreram cerca de 150 mil terremotos, 31 dos quais tinham magnitudes de 6 ou mais. O Alasca não é para quem teme o chão ceder sob seus pés. Os alascãs enfrentam rupturas de falhas, tremores e deslizamentos de terra. Também tem que lidar com a liquefação. Isso acontece quando as perturbações sísmicas fazem com que o sedimento saturado de água perca sua força e haja como um fluido, arruinando qualquer infraestrutura que aconteça de estar sobre ele e colocando vidas em grande perigo. O mais aterrorizante é que deslizamentos e terremotos no Alasca, quando grandes, podem desencadear tsunamis. Às 5h36 da tarde, horário local, em 27 de março de 1964, um terremoto de magnitude 9.2 ocorreu na região de Prince William Sound, no Alasca. A placa do Pacífico se moveu para o norte sob a placa norte-americana, deslizando em alguns lugares até 60 pés. Durou 4 minutos e meio e, até hoje, ainda é o segundo maior terremoto já registrado. Na verdade, o terremoto foi tão grande que a terra inteira soou como um sino, e instrumentos modernos registraram vibrações que não tinham precedentes. O terremoto gerou milhares de réplicas, centenas de deslizamentos de terra, enormes deslizamentos de terra submarinos e dezenas de outros efeitos secundários. Os mais graves desses foram os tsunamis desencadeados, que causaram fatalidades e outros danos até mesmo em Oregon e Califórnia. Mas isso não foi nada comparado ao que algumas comunidades costeiras do Alasca, como Whittier, Valdez, Seward e Chenega, enfrentaram. Minutos após o início do terremoto, tsunamis inundaram algumas áreas até 51,8 metros acima do nível do mar. 4 minutos após o terremoto, uma onda de 20 metros atingiu Chenega, matando 1/3 de sua população. No total, o terremoto resultou em 129 fatalidades e bilhões de dólares em perdas de propriedade. Os perigos do Alasca são incontáveis. Clima extremo, incêndios, erupções vulcânicas e capacidade limitada de busca e resgate. Some-se a isso o risco constante de perder infraestrutura vital, como energia, comunicações, água e clínicas, ou lidar com falhas em pontes, estradas e derramamentos perigosos. Todo alascano conhece intimamente esses riscos. Por quê? Porque aqui o principal recurso de resgate é você mesmo.
Diferente dos 48 estados mais baixos, não há garantia de ajuda externa. É você contra o selvagem. E fundamentalmente, é por isso que existem tão poucas pessoas vivendo no Alasca. Como vimos, o Alasca é uma terra de paradoxos. Ao mesmo tempo, um dos lugares mais inóspitos do mundo e um dos mais abundantes. É um lugar onde alguns encontram sua verdadeira força, resiliência e um modo de vida autossuficiente, e onde outros encontram um fim frio e duro. Embora o Alasca provavelmente nunca mais tenha multidões se aglomerando, como já fizeram repetidamente ao longo das eras, certamente manterá um certo temor sobre nós. Continuará a atrair aqueles de nós que são tentados e provocados pela vida selvagem para sua enorme selva, para ver se temos o que é preciso. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais como este, considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz uma diferença. Obrigado mais uma vez, nos vemos em breve no Matchpack.